Vamos seguindo nas produções em mais um episódio do Enfer Talks. Aqui o lugar para a gente falar sobre carreira, inovação e empreendedorismo. Para você, empreendedor, para você, empreendedora da área de saúde. Isso mesmo. Em todo episódio a gente traz um convidado especial. E hoje não seria diferente. Eu vou aqui dar uma lida no currículo dele. Olha só. Ele é enfermeiro especialista em unidade de terapia intensiva e urgência e emergência. Ele também é empresário, proprietário da Elite Cursos, Bombeiros e Serviços. Também é técnico de enfermagem concursado na EBSER, lotado no setor de terapia intensiva do Hospital Universitário Lauro Vanderlei em João Pessoa. Eu estou com ele, meu amigo de longas datas, Dr. Silvano Bezerra. Muito boa tarde. E aí, meu amigo? A todos. Bom demais estar aqui presente e participando desse momento aqui junto com vocês, tirando dúvidas, esclarecendo algumas coisas e também falando um pouco da minha história em relação a que é empreender e que, na verdade, a gente não precisa deixar os plantões para empreender, na verdade. Pois é, cara. E esse é o tema que a gente vai falar sobre aqui hoje, Bezerra. Sabe o que eu vejo? É que o pessoal romantiza muito o empreendedorismo e hoje o pessoal tem um hype disso, né? Mas o que a galera não sabe é que há mais de 10 anos atrás, a gente já fazia esses negócios sem ter tanta consciência, tanto profissionalismo, mas a gente já empreendia e nunca precisou deixar os plantões. Ô Bezerra, me conta aí. Os plantões atrapalhou você de começar a empreender? Em nada. Absolutamente. Certo? Então, eu costumo sempre dizer assim que eu sou igual a Petrobras, movido pelo desafio. E aí, quando a gente tem aquela dificuldade, encontra a dificuldade de que eu preciso me ajustar para atender aquela necessidade de montar uma turma e gerenciar todo o processo, uma que não era só uma turma, foram várias turmas que a gente formou ao longo desse trajeto, né? E todo início é muito difícil. Não tem fórmula mágica, não é receita de bolo, certo? Como algumas pessoas... se eu seguir isso aqui, se eu seguir esse roteiro, vai dar certo. Não, não é. Empreender, eu costumo dizer que é o seguinte, é como se você estivesse saltando de um avião e ao longo da queda, você vai construir o paraquedas. Certo? Olha só. É exatamente isso aí. É como saltar de um avião sem paraquedas. Exatamente. Você vai construir o paraquedas durante a queda. E aí, isso aí é empreender. Diariamente, passamos por desafio. Claro, a empresa ela nasceu com um formato, né, uma proposta. Qual foi o início? Como foi? Como foi o gênese desse processo? A grande dificuldade que a gente encontrava de encontrar profissionais bons que pudessem atender a demanda. Nossa demanda é a urgência, a emergência, certo? Que hoje só se fala na questão da urgência, a emergência já ficou, né, essa atualização que aconteceu ao longo desse período, e os profissionais deixavam a desejar nesse atendimento pré-hospitalar. Então, vimos essa necessidade, começamos a montar uma equipe para treinar, qualificar melhor esses profissionais. Então, você há quantos anos atrás, mais ou menos isso? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. 12 anos atrás. Então, estou falando de 2012. Por volta de na verdade, o início mesmo, a cabeça pensante, ela começou em 2009 e a gente, a partir de 2010, já começou a executar. 2010 já começou a executar. Então, logo no começo, assim, a gente sabe, né? Muitos profissionais saem da faculdade, e até mesmo o pessoal da área de bombeiro civil, eles têm uma formação muito específica, mas às vezes deixa a desejar nessa parte de atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, enfim, né? Exatamente. Então, você viu a necessidade de capacitar não só o profissional de enfermagem, mas também profissões afins que queriam aprender sobre urgência e emergência. A gente tinha uma implementação recente, há pouco tempo, de pouco mais de 4 anos, do serviço de atendimento móvel de urgência, né? Então, tudo ainda era muito novo naquela questão, ainda estava se adaptando muitas ferramentas. Então, tinha-se um quantitativo de pessoas interessadas em aprender mais sobre atendimento pré-hospitalar. Então, assim, o que era que nós fazíamos? Pegávamos todos os nossos materiais, certo? Colocava dentro de um carro e aí, nos finais de semana, seguia principalmente para os interiores, para esses treinamentos. Ah, meu amigo, eu já fiz isso já. Eu lembro de uma história que a gente voltou sem freio de um carro. Eu já fiz isso já, meu amigo.
Rapaz, eu já dei treinamento já para a empresa de Bezerra, acho que em 2000 e... Vou ser preciso. Foi 2016 ou 2017? Fui preciso, não lembro não. Foi 2016. Foi 2016, foi. E foi um período que eu tava lascado. Foi. Eu tava lascado mesmo. Experiência sensacional. E eu fui dar aula lá na empresa de Bezerra para bombeiros civis, na cidade de Pedro Regis e Jacaraú. Ó, lembrei. Exatamente. Lembrei. Era uma turma gigante que tinha lá, né? Era uma turma gigante, grande mesmo. Aproximadamente 70 alunos. Um curso de formação de bombeiro profissional civil e eu dava aula na área de urgência e emergência para eles. Isso. Não, o time não era muito grande, não, né? Então, inclusive, já passou alguns instrutores por aqui, né? Até o Hélio, que também formava conosco, né? No começo, tinha participação. E o que acontece? Esses eram os desafios. Veja só, tudo isso acontecia simultaneamente aos plantões. Então, quando eu não conseguia de jeito nenhum remanejar aquele meu plantão, eu convidava professores, amigos, para ministrar aquele conteúdo enquanto eu fazia o meu plantão. E de forma nenhuma atrapalhava. Olha só que interessante, Bezerra, que interessante. Porque a galera fica assim, mas eu dou plantão, dou 2 plantões, atrapalha. Mas você lá atrás, você já dava plantão como técnico de enfermagem, né? E detalhe, não era só uma escala não, né? Eu tinha a escala de um hospital particular, eu tinha o serviço 92, eu acompanhava paciente e dava aula. Olha só. E quando tu não podia dar aula, tu colocava alguém para dar aula. Exatamente. E isso é um desbloqueio muito massa. Porque a galera fica pensando assim, técnico de enfermagem pode empreender? Aí a galera não pensa e não vê essa possibilidade. Cara, eu sou muito bom de comunicação, eu vou fechar uma turma, faço ela e contrato um professor, um enfermeiro amigo meu para dar uma aula pontual. Exatamente. Entendeu? E aí a gente tem uma parceria muito forte, né? Que ele não está aqui, mas eu posso falar o nome dele. O professor Félix sempre nos deu um grande suporte nesse início. O professor Félix foi um dos nossos mentores, na verdade, né? Para ajudar no start da empresa. Então, eu lembro que eu iniciei fazendo umas aulas para ele na extinta empresa que ele tinha chamada Paraíba Resgate. A gente viajava esse estado da Paraíba dando treinamento, até que houve um desmembramento e as pessoas seguiram direções e algumas delas empreenderam no sentido de continuar ministrando aula, com empresas diferentes, às vezes associadas ao mesmo tema e outros com temas distintos, mas que seguiram aquela mesma linha de raciocínio. E até hoje o professor ainda continua. Né? Hoje ele foca mais na questão dos concursos e tal. Eu sigo em 2009, que veio a legislação federal do Bombeiro Civil. A partir de 2010, a gente já começou a formar os primeiros bombeiros civis. A listagem hoje, no estado todo, entre formados, reciclados, todo mundo que já passou de bombeiro civil, supera 5.000 pessoas. É muita gente. Caramba! É um número, assim, expressivo. Então, a Elite Cursos já treinou e capacitou na área de bombeiro civil especificamente mais de 5.000 profissionais. Já passaram, entre formados e reciclados. E também é porque, assim, muita gente foca na questão do bombeiro civil só na formação, que hoje ela é dividida em bombeiro civil, que é o básico, né? O classe 1, o classe 2 e o 3 seria o instrutor, né? A parte de instrutoria. No classe 2 eu já teria uma qualificação melhor, por exemplo, um supervisor de trabalho em altura, um supervisor de espaço confinado, ele está ali dentro da classe 2. E aí, uma vez que você termina a formação básica, você pode se especializar num segmento e seguir aquela linha ali. Então, eu costumo sempre dizer nas formações, gente, aqui é apenas o primeiro degrau. Vocês têm um universo aí à frente de vocês. Não fiquem por aqui, não. Continuem estudando, continuem evoluindo, que pode ter certeza que o céu é o limite. Ô Bezerra, por que tu acha assim, o que é que eu vejo? Que pelo menos aconteceu assim comigo, talvez tenha acontecido com você. Eu era estudante de enfermagem, terminei meu curso de enfermagem, fui fazer um curso de capacitação em urgência e emergência. Sim. Fiz um curso socorrista, fiz pegar TLS, eu disse, porra, gostei tanto, estudei mais, comecei a dar aula sobre isso. Depois eu dando aula para os outros, disse, caramba, agora eu vou abrir minhas turmas. Comecei a abrir minhas turmas, uma turma, 2 turmas, tal, até chegar onde estamos hoje. Eu acho que você fez um caminho semelhante. Então, o que eu quero te perguntar?
Por que você acha que tem pessoas que tentam, mas não conseguem trilhar esse caminho? De pegar uma disciplina que eles gostam, de pegar algo, fechar uma turma, empreender, dar capacitação, dar treinamento, prestar serviço para outras pessoas. Por que você acha que muita gente não consegue fazer isso? Então, a gente vive hoje um momento distinto que a nossa geração é bem diferente dessa agora. Então, hoje as coisas estão mais fáceis, né? Ao mesmo tempo que estão mais fáceis, as pessoas também se frustram mais fácil, certo? Se frustram mais fácil, então, adiante da primeira dificuldade, a grande maioria, a grande massa, desiste, certo? Então, o que aconteceu? Inclusive, surgiu uma profissão nova, que é bem recente, o coach. O cara surgiu para dizer que você tem a capacidade de executar uma tarefa. É muito simples. O poder está em você. É isso. O poder está em você e você consegue. Basta você centralizar. Quer dizer, hoje você tem pessoas ansiosas que vivem num mundo que a informação é muito rápida, está na palma da sua mão, e que, às vezes, por não conseguir, não tem a paciência, o domínio, o autodomínio de aguardar, certo? Entre o semear, o florescer e o frutificar, existe um processo de regar e esperar. Então, as pessoas se perdem nesse contexto aí, certo? Então, assim, tudo que eu fiz até hoje, eu tive como base sempre uma orientação matemática, que a distância entre dois pontos é uma reta. Esse é o percurso que eu preciso percorrer. Como eu vou chegar até lá? De forma legal, idônea, focada, certo? Mamãe tem o costume de dizer sempre para mim assim, triste do que tu diz que vai fazer, porque tu vai realizar. Então, isso é foco, mas não é fácil. Eu nunca disse que era fácil. É difícil, mas quanto você vai aguentar seguir até chegar ao seu objetivo? Qual foi o ensinamento mais forte que tua mãe te deu? Mamãe sempre, ela tinha muitas orientações, mas ela sempre passou uma ideia para mim de que o questionamento da vida, o ensinamento principal da vida, seria que ou eu me organizava emocionalmente, psicologicamente, focado no que eu teria, ou eu teria que me gastar muito mais energia para correr atrás de pequenos conteúdos, de pequenas coisas. Então, com uma frase só, ela dizia, se você não souber trabalhar com a cabeça, você vai trabalhar com as mãos. Isso para mim foi um divisor de águas sempre. Que mensagem massa. Entende? Se não consegue trabalhar com a cabeça, se não aprender a trabalhar com a cabeça, vai ter que trabalhar com as mãos. Esse contexto, isso quando criança, veio bater muito forte quando você chega na vida adulta, né? Quando você não entende, você percebe e entende a dimensão e a profundidade que isso representa quando você chega na vida adulta. É essa mensagem que eu tento passar para todos os nossos alunos, os colaboradores, nossas parcerias, que nós temos muitas, de que esse valor agregado, certo? Então, às vezes a gente faz uma parceria, eu costumo dizer, mas não vai ser muito rentável, tal. Mas entenda que todo valor agregado ele é valioso. É isso que te faz grande. Muitas vezes, Bezerra, você falou uma coisa interessante aí. O pessoal hoje em dia é muito imediatista. Exatamente. Eles querem plantar uma semente hoje e já colher o fruto amanhã. E esse regar que você fala, a galera não vai. Porque eles só veem o valor hoje, muitas vezes, monetário. Mas ele não vê o valor de gerar uma conexão, não vê o valor de estar próximo de pessoas que vão gerar um valor para eles, que vai ensinar ele a trabalhar com a cabeça. Eles ainda só estão em busca de aprender a trabalhar com as mãos. E eu tenho até uma história interessante para contar em relação a isso aí. Porque quando eu comecei na enfermagem, foi justamente por conta de um desafio, né? Me desafiaram a fazer um curso de primeiros socorros. E eu fiz o curso. Então, quando eu terminei esse curso de primeiros socorros, veja que interessante. Eu tinha lido o material, que era uma apostila na época, de capa a capa. Então, eu já sabia até decorado os temas, onde estão as páginas.
E aí eu segui para o próximo passo, que seria ensinar o que eu aprendi. E eu escutei uma frase que isso me perturbou. Como é que você quer virar professor se você sequer é técnico de enfermagem? Aí isso para mim foi muito pesado. E aí eu olhei para o meu companheiro que estava fazendo curso junto comigo, eu disse, meu irmão, é o seguinte, amanhã eu estou indo fazer o curso técnico de enfermagem, porque pelo menos esse eu tenho que fazer, certo? Porque eu tenho que partir de um princípio, e esse vai ser meu início. Aonde eu vou chegar, eu não sei, mas o meu primeiro passo vai ser esse. Antes de ser técnico, tu fazia o quê, Bezerra? Então, trabalhava na área de segurança privada. Trabalhei 10 anos. Mas eu não sabia não. E tu tem um jeitão de segurança mesmo, cara? 10 anos na área de segurança privada. E isso é muito bom, porque ele te dá um olhar mais crítico em relação a ambientes, a posicionamento, a comportamento, a questões de pessoas, como é que eu vou... É um olhar bem mais diferenciado em relação a todo o contexto que você está ali num ambiente ou num evento. É bem diferenciado. Por isso que hoje eu tenho tanta facilidade de fazer o que eu faço, na parte de prestação de serviço de bombeiros civis, porque eu já tenho toda essa base. Foram 10 anos, é bastante tempo, certo? E aí, quando eu entrei para a enfermagem, depois logo que eu terminei o técnico, eu comecei a trabalhar antes de terminar o curso. Caramba! Na época... A gente já não está tão novinho assim, né? Tem quase uns 20 anos atrás. Então, na época a gente podia trabalhar com o protocolo. Sim. Lembra do protocolo? Você estava concluindo e tal, e aí você tirava o protocolo. No último mês de estágio, você tirava o protocolo para ir para o estágio, e aquilo ali já se via como se fosse um registro. Olha só que interessante. E aí eu fiz um curso de suporte básico de vida. Na época eu estava finalizando o técnico de enfermagem. E foi assim até 2011. E aí, quando eu terminei o curso... No dia da certificação, era um final de semana, o coordenador do curso veio até onde eu estava e disse assim, você vai fazer o que na segunda-feira? E eu falei, não tenho nada para fazer não, eu realmente, meu plantão era à noite e na segunda eu estava livre. Ele disse, dá uma passadinha lá no 92 e eu crente que era um estágio. Olha só. Eu disse, nossa, rapaz, arrumei um estágio, eu não tinha nem pedido, né? Mas ele viu o desempenho e aí fui. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, logo cedo, com o horário combinado, 7 horas da manhã, eu cheguei lá e tal. E eu lembro que estava descendo uma ambulância e ele estava dentro de outra ambulância, limpando. Ele disse, está vendo essa ambulância aí? Eu achando o máximo. Nossa, que ambulância bonita, tal, cheia de equipamentos. Ele, entre nela aí, siga para a próxima ocorrência. E aí eu fui, me tremendo, aquele nervosismo de primeira ocorrência. Já tinha uma bagagem de vários cursos que eu tinha feito, mas eu não tinha ido ainda para o start real, a prova de fogo. E aí eu lembro até que o meu primeiro condutor foi o cara que tem o mesmo nome que eu, Bezerra. Ele fez... No meio da ocorrência, ele olhou assim para mim e disse, como é teu nome? Eu disse, Bezerra. Ele disse, não pode ser não. Eu disse, mas foi papai que colocou. Aí ele disse, mas eu já sou Bezerra, isso vai dar problema. Eu disse, como assim vai dar problema? Disse, depois a gente conversa sobre isso. E aí fomos para uma ocorrência. Foi até eu lembro bem dessa ocorrência. Foi uma ocorrência de uma queda de uma árvore, o cidadão estava embriagado, subiu em cima de um pé de coco e caiu de lá, despencou, teve um TCE. E fizemos todo o protocolo, levamos para o hospital de trauma, deixamos lá. E eu voltei todo me tremendo, mas em euforia, porque eu tinha conseguido fazer a ocorrência tranquilo. E aí, quando terminou a ocorrência, que a gente chegou na base, o coordenador chegou até ele, e aí o rapaz disse, não, o rapaz é bom, pode deixar que ele dá conta. E aí eu fiquei sem entender nada, assim, meio que voando, porque ele não me passou nenhum prefácio de nada. Ele disse, passa lá na recepção e pega teu fardamento. Caramba. Eu já saí de lá com o fardamento completo. Cheguei em casa, e aí foi bem engraçado essa história, que eu cheguei em casa, aí mamãe me viu com aquela roupa e disse, meu filho, o que é isso? Eu disse, mamãe, a senhora não sabe. Seu filho virou doutor. Isso encheu ela de orgulho demais, né? Então, assim, foi meu primeiro plantão no 92. E de lá, no dia seguinte, eu já estava com escala montada e tal. E foi bem tranquilo e perdurou por 11 anos. Okay? Por 11 anos, eu sou muito grato por tudo que aprendi. E realmente é uma vivência, uma universidade ali. E lá foram onde se abriu as outras portas.
para empreender, para outros empregos, o network com empresários, com outras pessoas. O ambiente, né, Bezerra? Você está no ambiente lá de construção, de todo mundo e você ter, né, a ideia, Diegão, de sempre estar aberto. Sempre estar aberto a uma fala, uma nova amizade, um novo contato. Você não sabe o que lhe aguarda ali no meio daquela fala. Entendeu? Pode surgir diversas oportunidades. Você tem que sempre estar aberto a essa nova ciência, essa nova tecnologia, esse novo mercado. De tudo, dentro da nossa esfera que nós executamos, tudo. Então, assim, de lá, uma pessoa disse, cara, eu tenho que te indicar para um lugar ali, tu tem um perfil. E aí foi para trabalhar em um hospital particular. E aí, de lá, eu fui para esse hospital particular. Uma coisa interessante. Eu descobri, quando eu ingressei nesse hospital, que eu nem a princípio estava querendo, mas depois que eu vi as vantagens, eu adentrei. E quando eu cheguei lá, depois de uns 2 meses, eu descobri que o hospital tinha uma campanha de favorecimento para os colaboradores para a graduação. Eu não tinha condições de pagar a faculdade. Olha só. Não tinha condições, era muito caro. Eu já era casado, já tinha filho e tal, então para mim era muito distante. Então eu cheguei para minha coordenadora e disse o seguinte: doutora, eu sei que existe esse programa aqui de educação continuada que favorece para as pessoas que querem serem graduados. E eles pagavam a metade do curso. Caramba. Então, olha que coisa interessante. Eu cheguei até ela e disse, eu sei que a fila deve ser enorme e que deve ter muita gente inscrita, mas eu queria que a senhora soubesse que quando houver a possibilidade, eu queria também me inscrever. Isso eu falei num dia. Uma segunda-feira, início da semana, na verdade. E ela disse, realmente não tem vaga não, isso é muito difícil, não sei o que. Realmente ela disse, e eu sabia que era complicado. Mas eu tinha que falar para ela entender que eu precisava da vaga. É aquela coisa, se eu não falo, Deus não ouve, eu tenho que falar. Aí saiu também um incentivo pelo Conselho de Enfermagem, que quem era técnico de enfermagem para fazer a graduação tinha um desconto de 30%. Olha só, tudo favoreceu. Então, eu costumo dizer que quando você quer, o universo conspira ao seu favor. Apareceu uma desistência. E ela me acionou, ela disse, olha, eu estou com uma desistência desse programa, porém você tem que me apresentar essa documentação até amanhã. Eu só fui em casa pegar o envelope, já estava tudo pronto. Caramba. E apresentei a ela. Rapaz, quando eu apresentei essa documentação a ela, eu não sabia que tinha essa questão, né? Já tinha do semestre enrolado 3 meses. A gente estava na metade do semestre. E eu tinha começado o curso. Como era que eu pagava o curso? Eu só tinha 25% do valor e jogava o restante por rotativo de um cartão de crédito que eu tinha. E era assim que eu pagava a faculdade. Com 30% de desconto do Corém e o rotativo do cartão de crédito. Quando saiu essa bolsa, eles pagaram todo o retroativo que eu já tinha pago. Olha só que massa. A bolada. Então, assim, eu paguei toda a graduação, só 20%. Efetivamente, eu tive desconto de 30% do conselho e 50% foi o hospital que pagou para mim. Olha só, a força do ambiente, né? É. Você estava lá, você fez lá o seu curso de enfermagem, se deu bem, por você ter se destacado, o professor lá deu a oportunidade de você ir lá pro 92. Isso. Você só teve uma chance de causar uma boa primeira impressão. Se naquele plantão tu não tivesse preparado ou tivesse feito merda, já era. Já era. Já era. E depois de um tempo, por você se relacionar bem, te indicaram para um hospital e nesse hospital você teve a oportunidade de fazer sua graduação. Foi, exatamente. Entenda, o que é que eu estou querendo dizer? Que as pessoas, os profissionais, muitas vezes não entendem o poder do ambiente e como o relacionamento gera oportunidade. Se eu me relaciono bem com as pessoas, quantas oportunidades de negócio, quantas oportunidades de plantão, quantas oportunidades eu não vou gerar para mim mesmo, para eu poder estar me dando bem, me dando melhor na profissão. Então, muitas vezes o pessoal fica esperando a tão sonhada valorização, mas não se preocupa em ter a ação de construir um relacionamento e de estar pronto
para quando a oportunidade chegar. Aí a galera do mimimi vai dizer: ah, mas para ter experiência eu preciso de uma oportunidade. Mas para você ser bom e aprender a atender um paciente, você precisa primeiro de conhecimento. Mas aí deixa eu te falar, porque realmente essa parte eu pulei. Bezerra, e aí como foi para conseguir conquistar a oportunidade? Eu fui atrás, trabalhar de graça, e foram muitos plantões de graça. Então eu trabalhei em algumas instituições aqui, em alguns hospitais, 0800. Eu passei quase um ano como voluntário no hospital. Eu nunca cheguei lá para pedir nenhuma água. Eu queria o conhecimento, eu queria aprender como era a rotina, o que era, e aumentar meu leque de conhecimento, principalmente com pessoas. Porque são pessoas que conhecem pessoas. Então, vão se... Isso é osmótico, né? Então, assim, eu costumo dizer, o eixo externo está influenciando o eixo interno, certo? Até o momento que ele vai te impulsionar. Ele vai te impulsionar. Agora, para que direção tu está focado? Aí é onde está. Você está realmente focado? É exatamente isso que você quer? Quanto de energia você está desprendendo para isso? Quanto tempo você está desprendendo para isso? Você fala nisso de manhã, tarde e noite? Então é isso. É quanto você está obstinado para conseguir aquele seu objetivo. Não é, não sei o que, egocentrismo nem nada, não. Nunca pense dessa forma. É o quanto você realmente quer aquilo, está focado naquilo, desprende energia para isto, certo? Até você alcançar o seu resultado. Acho que muitas vezes na galera de hoje em dia falta obsessão, cara. Certo? Então é justamente essa situação que você falou, da questão imediata. Certo? Tem que ser exatamente agora, eu tenho que, já que é o resultado. Não é assim, você constrói o seu resultado. Total. Senhoras e senhores, estamos aqui com o Silvano Bezerra, o cara que construiu sua carreira do zero. Trabalhou como voluntário, técnico de enfermagem, enfermeiro, empresário, bombeiro civil, e estamos aqui com ele. Então você, que está assistindo aqui esse podcast, curte aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com algum profissional da área, que eu tenho certeza que essa história pode te ajudar e te inspirar também. Bezerra, tem um momento aqui do nosso podcast que é a caixa misteriosa. Legal. Tá certo? Então tu vai colocar aqui a mão nessa caixa e com base no que você tirar, eu vou te fazer uma pergunta. Show. Cuidado que tem coisa viva aí dentro. Meu Deus. Tem coisa viva. Cuidado, viu? Opa, você tirou as algemas. Algemas, Bezerra. Bezerra, me fala aí. Por que você acha que... Vamos falar diretamente da profissão de enfermagem, que é onde a gente vive mais tempo hoje. Por que você acha que ainda existem muitos profissionais de enfermagem presos sem ter resultado na profissão? É verdade. Assim, eu ainda me deparo, e aí, de certa forma, eu entendo esse ponto de vista, mas sendo que, na minha posição, eu não seria satisfeito nunca com isso. Pessoas que querem somente fazer o plantão. Eu quero fazer o plantão e ir para minha casa. Sendo que, quando você resolve somente fazer o seu plantão, na grande maioria você tem mais do que uma escala, que você sabe. A grande luta da enfermagem é por valorização, principalmente financeira, certo? Aí vem a questão da qualidade de vida. Chegou um momento da minha vida que foi uma linha que eu disse, cara, eu tenho que decidir. Por várias vezes eu tentei dizer assim, não, eu não vou mais dar mais aula porque é um desgaste muito grande. E agora eu vou somente fazer o meu plantão, eu já estou num nível bom, as pessoas já me conhecem, eu tenho como galgar oportunidades e vou me estabelecer. Então, diversas oportunidades para se estabelecer em vários pontos eu tive. E eu tive que fazer uma escolha. Então, eu cheguei a um momento que eu tive que fazer uma escolha de abrir mão, hoje, de um salário de R$7.000. Você acha que é um valor bom? Eu abri mão desse salário. Assim, para mim, não me interessa. Eu preciso agora seguir. Porque as oportunidades eu não tenho como mensurar. Mas isso vai depender única e exclusivamente de mim. De conseguir fomentar, focar esse objetivo.
Então, eu não quis mais. Outra coisa que me favoreceu é a questão da qualidade de vida, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma tem 12 anos, a Júlia, e a Luane, que tem 8 anos. E eu perdi muitos momentos, porque eu tinha uma frase na minha boca que era constante: não posso, estou de plantão. Isso é terrível. Então, perdi momentos na escola, perdi momentos de aniversários, até encontros com amigos. Vida social não existia. Imagina quem trabalha com urgência, que tem que estar com o telefone 24 horas ligado, como eu, que já cheguei a fazer escala com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que era um contrato que tinha com e hoje foi restartado, né? Com o SAMU 92, então tinha escala lá, tinha escala na ambulância normal, tinha escala na motolância, né? Fora outro hospital, fora aula. Então, toda a vida eu estava muito ocupado. Isso foi fazendo com que toda a parte social não existisse ou subsistisse, certo? E algumas pessoas ainda estão presas nesse cenário, porque sente-se uma seguridade, porque aqui está muito bom, está confortável para mim, e aí eu vou trabalhar 20, 30 anos, e aí eu vou me aposentar, e pronto. Esse é o prognóstico. Então, na minha visão, é pouco, certo? Num sentido de que a minha vida está passando e eu não estou aproveitando ela realmente como vida. E aí é a frase: viver é diferente de existir. Vamos lá, Bezerra. Tira outro elemento aqui do nosso caixa misteriosa. Vamos. Cuidado pra não puxar nada vivo, hein? Uau! Opa! Rapaz, pegou aí, ó, um alicate, uma ferramenta. Uma ferramenta. Bezerra, hoje eu considero você um profissional de sucesso. Porque a gente se conhece há mais de 10 anos e no tempo que a gente se conhecia, a gente dava plantão e dava aula. Verdade. Depois de muito tempo, a gente tinha ali, fechava uma turma, outro. A gente foi crescendo. E graças a Deus, hoje você está consolidado com sua empresa. Estou com minha empresa também. Hoje você dá plantão porque você gosta. Não literalmente porque você precisa, que eu sei que você dá porque Verdade. você gosta daquele negócio. Do que eu faço. Eu sei demais. E, Bezerra, fala pra gente, qual é a ferramenta para alcançar o sucesso da profissão como você alcançou? Insatisfação. Seja um eterno insatisfeito. Você não pode se acomodar nunca. Sempre tem que ter na cabeça, em mente, pode ser melhor. Se você tiver isso, você vai estar com a chave de ignição para qualquer objetivo que você quer. Se você está insatisfeito, estou insatisfeito, então preciso me movimentar para seguir adiante, para subir mais um degrau, certo? Porque, Bruno, posso dizer com você com toda certeza, a partir do momento que você acha que chegou no seu platô, tudo parou. Ali é o ponto que você vai estagnar, certo? Então você tem que ser um eterno insatisfeito. Boa. Puxa mais um trem aí, vamos ver o que é que sai. Mais um trem. Tem um negócio grande aqui agora. Olha só. Ó, rapaz, puxou o carro. Um carro, viu? E não é um carrinho, não. Não. Um carrão. Bezerra, falei pra nós, qual o carro dos sonhos, Bezerra? O carro dos sonhos? Sim. Se eu vou falar aqui pra vocês não vão acreditar, né? Não. Pra muitos seria um Porsche, uma Ferrari. Pra mim é uma ambulância. Que recentemente, inclusive, adquirimos mais uma. Mais uma? Mais uma ambulância. Sua empresa tem quantas hoje? Hoje nós estamos com 2 unidades e a UTI, uma UTI móvel, está sendo finalizada a montagem dela, né? E hoje a gente conta aí com um serviço de atendimento móvel de urgência particular, né? Aquele Silvano Bezerra lá de trás, que entrou naquela ambulância que chegou lá, o cara estava lavando e você entrou, achou bonito. Aquele Silvano, imaginava ter uma ambulância hoje? Nunca, nunca. De forma nenhuma. Hoje a gente, além das ambulâncias, nós temos motolâncias, carro de apoio leve, certo? Que para atendimentos, suportes para as equipes que trabalham. São 2 motos, também equipamentos que atendem nos locais, nos grandes eventos, principalmente eventos corporativos, né? Então, todos são ferramentas, equipamentos que agregam valor. Além do valor físico, também a questão também emocional, porque a gente sabe a grande dificuldade que nós temos de adquirir cada equipamento desse.
certo? Então, quem participa de todo o processo são aí que estão intrinsecamente lá, fazendo plantão lá com a gente, participando dos planejamentos, que eles não estão aqui, mas estão lá no escritório, né? O Pimentel, o Melquisedeque, que são o pessoal lá. E dos bastidores, né? A minha esposa, principalmente, que sempre me dá uma força muito grande. Quero até mandar um abraço para ela aí. Ela com certeza está assistindo aqui o nosso podcast. Um beijo, amor. E também as equipes, né? O pessoal do financeiro, lá que faz o nosso parte financeiro. O pessoal da licitação, nossos advogados, os engenheiros que trabalham com a gente. O time é muito grande. Hoje tem quantos envolvidos em todo o processo? Hoje, assim, diretamente, eu acho que chega em torno dos 40. Imaginar ter esse número de funcionários? Nunca. É muita gente. Todo mundo chutando pro mesmo gol. Que massa, cara. Que massa. Então a empresa está indo de vento e popa. Estamos caminhando. Todo dia é um desafio novo. Certo? Então, assim, atendendo grandes marcas, novas parcerias, novos desafios. Certo? Então, assim, às vezes surgem de onde a gente menos imagina. Até, e se eu disser uma curiosidade aqui para você não vai acreditar. A grande maioria dos nossos clientes não são daqui. Tudo de fora? A grande maioria são de fora. Eu tenho bastantes clientes daqui também, mas a maioria são de fora. Certo? E então, Bezerra já está tá pensando já em abrir uma unidade aí em outra cidade do Nordeste? Assim, de repente a gente pode expandir os horizontes, né? Uhum. Então, assim, quando a gente iniciou com o processo de aulas, né? As aulas, tal, formando, principalmente, a gente tinha uma questão particular, porque quando se mudava a política, e aí é uma coisa que até hoje ocorre, quando se mudava a política, a gente tinha uma mudança de profissionais. E aqueles profissionais que estavam se inserindo agora para prestar os serviços, eles precisavam receber capacitações, treinamentos de pessoas que já fossem experientes, que trabalhassem nesse segmento, e uma empresa que fosse focada com aquele objetivo. Então, esse era o nosso principal fatia do mercado. Hoje, não. Hoje a gente atende outros nichos muito maiores, que são a questão da prestação de serviço de segurança do trabalho, por exemplo. Hoje a gente pega uma empresa, fazemos toda a parte de segurança do trabalho, o social, treinamento, os programas ocupacionais, deixa toda redondinha para ela funcionar. Sensacional. Certo? Então, assim, além disso, toda a parte de segurança contra incêndio, que antes só formando o bombeiro civil, hoje não. O que é que a gente faz hoje? Hoje a gente faz o projeto, a gente executa o projeto, dá entrada junto ao Corpo Bombeiro Militar, faz vistoria, certo? Deixa tudo alinhadinho para quando houver a vistoria do Corpo Bombeiro Militar, está tudo ok, não tem nenhum problema. Além de tudo isso, a parte de consultoria. Sensacional. Bezerra, a gente vai chegando no momento aqui que é o café com o prof. Botei um café aí. Rapaz, muito obrigado. Sem açúcar, Bezerra. Você toma café sem açúcar? Mas esse café aqui, atualmente, hoje está valendo ouro, né? Está valendo ouro. Olha, é sem açúcar o café. Não tomo com açúcar. Perfeito. E esse é o momento de você me fazer uma pergunta. Agora vira o Agora jogo, virou né? a mesa, cara. Tá certo. Formular uma pergunta aqui pro professor Diego Brum. Vamos perguntar sobre a administração de medicamento, nem urgência e emergência. Não, de forma nenhuma, não. Mas o que você, no seu trajeto, porque aí eu vou falar também dentro do contexto que a gente já está abordando. Claro. Né? Dentro do seu trajeto que você percorreu, chegou até aqui hoje, o que você teria feito primeiro ou se arrependido? Cara, o que eu teria feito primeiro era dominar outras habilidades além de habilidades técnicas. Eu me lembro, Zé, que no tempo da gente, até a gente já viajou, passou horas, a gente já foi para fora do estado, já passamos horas conversando, dividimos quarto quando a gente ia dar aula, palestra, essas coisas. E eu me lembro que a gente só falava de urgência e emergência. A gente só falava. O protocolo saiu, America Heart. Saiu o novo PHTLS, vamos se atualizar, não sei o que. A gente sempre focou muito no conteúdo técnico. Se cobrava muito, né? Se cobrava muito, porque a gente tinha que saber, a gente dava aula para todo o Brasil e queria muito estar nesse negócio aqui, conteúdo técnico, isso, aquilo, tal, aquela pegada toda. Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é extremamente importante.
Mas não é só isso. Ficava meio bitolado. Ficava. E acabou que durante muitos anos eu fiquei preso nessa bolha de me limitar só ao conhecimento técnico e não estudei sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, relacionamento, marketing, vendas. Eu vim começar a estudar marketing quando eu vi a necessidade de ter que vender. Porque quando eu comecei a vender meus cursos online, eu tinha objeção até de falar o preço do meu curso, eu não dizia. Eu tinha vergonha de vender. Então, para responder sua pergunta, eu teria dominado outras habilidades, como essas que eu falei, entendeu? Mas eu acredito que o fato de eu não ter dominado aquelas habilidades, ter me prendido ao conteúdo técnico, me fez o profissional que eu sou hoje. Exatamente. Entende? Então, eu acho que foi tudo se encaixando para a gente chegar onde é que a gente está aqui hoje. O universo vai conspirar ao seu favor. O universo vai conspirar. Se você for focado. Pois é. O café ainda está esfriando. Manda outra, Bezerra. Opa, vamos lá para mais uma pergunta. Diegão, você foi pai recentemente agora, né? Sim. Inclusive, meus parabéns. Você acha que deveria ter sido pai antes ou chegou no momento realmente oportuno? Era esse o momento? Cara, Davi viveu no momento certo da minha vida. Amém. Coisa boa. Ele viveu no momento certo. E, bicho, eu gosto de tudo que eu faço. Eu gosto de estar com minha esposa, gosto de estar curtindo minha casa nova agora. Mas eu acho que o que eu gosto mais de fazer é ser pai do molequinho, cara. É uma experiência que é muito massa. É muito individual. E quando você falou aí que disse... Perguntei o que você acha que o pessoal fica preso, né? E você falou que perdeu muitos momentos com suas filhas, porque você estava dando plantão de 24, às vezes você era de um plantão de 24, passava o final de semana dando aula. Isso. O horário que sua esposa estava folgando, você estava trabalhando. Isso. E eu peguei um período desse com você também, que a gente trabalhava muito, dava aula. Ou quando chegava em casa, estava extremamente cansado. Ia dormir para no outro dia dar plantão. Exato. E hoje, eu poder curtir tudo com meu filho é muito gratificante. Exato. Davi fez 1 aninho agora, está com 1 ano. Desse 1 ano eu passei 5 noites fora de casa. Mas não foi dando plantão, foi estudando. Fui dando curso fora. Olha aí. E hoje o meu negócio permitir que eu consiga fazer isso e curtir meu molequinho, acordar com ele todo dia de manhã, a gente ler a Bíblia junto, a gente passear pelo condomínio junto, a gente ver cachorro, ver passarinho, ver ele dando os primeiros passos. Aí, ele vê no momento certo. Você concorda comigo que esse momento, esse ponto de vista, essa ótica é combustível? Para quem está lá no plantão, acordar, abrir o olho, perceber que a vida pode te oferecer mais. O teu trabalho, você como profissional, pode te oferecer mais. Com certeza, cara. Pode oferecer. É porque, Bezerra, nós, eu falo nós que a gente é de uma geração mais antiga, fomos condicionados na faculdade que enfermeiro é para dar plantão. Eu saí da minha faculdade para dar plantão. Só que eu tinha uma diferença, que eu queria dar aula, eu queria ensinar. Isso fervia na minha veia desde 2006. Quando eu estudava História na Federal ainda, entendeu? A questão da ferramenta, da insatisfação. Pois é, e eu não me conformava, porque eu tenho que sair e dar plantão. Eu não quero só dar plantão. E eu vejo que o pessoal muitas vezes enxerga só isso. Ele não enxerga o cara assim, velho, eu vou ver com Bezerra para dar um extra, que não é plantão, fazer uma área protegida com Bezerra. Isso. Rapaz, eu vou me conectar com Bezerra quando tiver uma transferência de USA. Eu ir junto com ele, eu ir junto com alguém da equipe dele. Pegar a rotina. Pegar uma rotina para ver como é que é. Entendeu? Eu vou ver, caramba, como é que Bezerra fecha a turma. Cara, eu tenho vontade de dar aula. Será que Bezerra não me dá uma oportunidade de dar aula? Sabe como é o olhar? O olhar é o seguinte. Se está havendo um velório, todos estão chorando, tem um cara que está vendendo lenço. Essa é boa. Entendeu? Tem o cara que vai vender o lenço. Onde é que você está? João Pessoa hoje está no foco do Brasil inteiro e também mundialmente. Hoje a gente caminha pela orla e está até complicado de caminhar pela orla. Certo?
esse universo traz consigo oportunidades. Você vai ser a pessoa que vai chorar ou que vai vender o lenço? Essa é a pergunta. Pois é, cara. E a galera da enfermagem fica me abordando muitas vezes no Instagram e fica dizendo assim: ah, professor, eu terminei o curso agora, não tenho oportunidade. Tá, você sabe fazer o quê? Não, sei ser técnico. Sim, cara. Mas que área específica você quer atuar? Que conhecimento específico você tem? É tanto que o que eu estou dizendo esse ano, Bezerra, a minha frase é o seguinte: esse ano é dos profissionais que sabem criar oportunidades. Isso. O cara que souber criar uma oportunidade esse ano, com certeza ele vai ter sucesso em 2025. Vou dar um exemplo. Esse ano é o ano da cicatrização de feridas. Olha o movimento que o mercado está dando. Bezerra, nunca ficou tão visível para as pessoas, para a população em geral, que o enfermeiro ele tem autonomia para cicatrizar uma ferida, por exemplo. Isso. Antigamente o pessoal só ia procurar médico. Mas hoje o pessoal já está, cara, onde é que tem um enfermeiro para tratar a ferida do meu pai? Se isso acontece, cara, é porque tem mercado. Tem mercado para isso. Certeza. Então, o cara que souber se inserir, ele tiver a capacidade técnica e dominar outras habilidades para vender o serviço, ele vai se destacar esse ano. Claro que eu dei o exemplo aqui da área de feridas, mas mesma coisa, terapias manuais. Você falou aí que João Pessoa está no hype. Cara, chega ali na praia, pergunta a um turista desse que não quer uma massagem. Chega numa quadra dessa de beach tennis que tem 1000 aqui em João Pessoa. Pergunta o cara que não está com uma lesão no ombro. Eu tenho, inclusive, da minha época de faculdade, que foram contemporâneas junto comigo, algumas enfermeiras que terminaram a enfermagem, que empreenderam no segmento justamente da estética, né? Então, elas seguiram esse viés aí da estética e estão muito bem, certo? Estão muito bem porque é um ponto, certo? Que a enfermagem, ela te concede, que ela permite que você trabalhe, e aí a gente tem esse universo feminino. Então, ela teve esse olhar, certo? Sobre isso aí. Eu já tive um olhar diferente, já tive um olhar sobre segurança, sobre a questão de prestação de serviço. Eu acho que a prestação de serviço é a bola da vez, porque, principalmente, atualmente agora, nós temos aqui uma enxurrada de pessoas que estão vindo morar aqui, estão precisando de serviço, e muitos investidores. Então, eu disse, eu tenho que ter o meu próprio serviço de atendimento para atender, para fazer justamente a área protegida, porque vão se cobrar, vai ser necessário, e eu estou à disposição. É aquela história de que, não sei o que, fulano, tenho 2 laranjas, mas só um cara está com faca na mão. Entende? Então, você tem que ser essa pessoa. Não é que eu estou construindo o meu momento, eu vou fazer minha oportunidade, a oportunidade vai surgir, mas eu tenho que estar me preparando muito antes. Certo? Sim, eu tenho que estar seguindo as tendências do mercado. Para quando a oportunidade chegar, eu estar pronto para ela. Também não adianta assim, tipo, você terminou o seu curso e aí eu estou querendo empreender ou focar em algo e eu faço alguma coisa do segmento da área de obstetrícia, daqui a pouco eu faço alguma coisa da área de cardio, daqui a pouco eu faço alguma coisa da área de hemodiálise, e aí você perdeu a linha de raciocínio. Você tem que focar no que realmente você gosta de fazer, primeiramente. Porque se você gosta de fazer, você não vai trabalhar. Você está se divertindo, certo? Eu, quando saio de casa, que eu vou para a empresa, para mim, eu vou muito satisfeito. Ouço até reclamações, às vezes, da minha esposa, você quer morar lá. E, de fato, assim, passa muito rápido a hora, entendeu? Então, para mim, é muito divertido aquilo ali. É gratificante. E eu consigo fazer, além do meu trabalho, coisas que para mim tem muito mais valor agregado, que é ajudar pessoas, certo? E ajudar em várias esferas, às vezes na execução de um grande evento que vai ocorrer, que o evento ocorre sem nenhum transtorno, na liberação de um projeto que estava travado, ninguém conseguia resolver, e a gente vai lá e resolve, certo? Num projeto que estava muito caro, estava inalcançável, a gente consegue reduzir um valor de custo para que a pessoa consiga atender aquela demanda ali. Então, eu ajudo pessoas, é diferente.
certo? E muitas vezes também, Bezerra, o que eu vejo em você é que o pessoal não foca na qualidade e no tipo de serviço que entrega. Exato. Muitas vezes eles querem aprender aquilo bem básico e entregar o básico. Não, tá bom, isso aqui já basta. Mas só, cara, que se você não fizer o seu melhor com os recursos que você tem atualmente, dificilmente você vai conquistar melhores recursos para entregar algo melhor. Por que eu estou falando isso? Eu me lembro que, cara, 2016 foi uma época que eu estava muito quebrado. Foi bem desafiador. Muito quebrado. Muito quebrado. Saí do emprego que eu tinha, eu fiquei praticamente 8 meses sem plantão e não tinha noção de empreender. Eu sabia fechar tudo, mas não tinha aquele negócio. Entendeu? Saí, me vim com a mão na frente, outra atrás, fui atrás dos amigos para dar aula, né? Sim. Bezerra, arruma aula. E eu pedia a você e você dizia, Diegão, tem aula para dar em Jacaraú. Leva o equipamento e vai. Eu ia no meu Gol, tava lá, acho que tu pagava 250 ou 300 conto no final de semana. Era o final de semana. Era 250, 300 conto. Eu me lembro que era 100 de combustível. Ainda ficava dormindo na fazenda, né? Era 50 de hospedagem e alimentação, eu saía com 100zão no bolso, um negócio assim. Era alguma coisa assim, não me lembro. Aí eu fazia isso. Mas eu me lembro, cara, que quando eu chegava na sua turma, todo mundo estava fardado. Padrão. Eu me lembro que quando eu pegava sua prancha estava limpa, com todos os tirantes. Completo. Eu me lembro que quando eu pegava os bonecos de RCP, eles estavam limpos, com um colchãozinho para colocar em cima. Bem acondicionado. Entendeu? E isso eu estou falando há quase 10 anos atrás. Isso. Mas não mudou nada. Entendeu? Quase 10 anos atrás. Então, estou querendo dizer que o zelo que você tinha no pequeno, você vai levar para o grande. E eu tenho certeza que sua ambulância do SAMU também era assim. Exatamente. Porque a minha também era. Exatamente. Então, assim, o que é que você está vendendo? Se você não faz nada, o seu produto é você o próprio. O que é que você está vendendo? Qual é a imagem que você deixa transparecer? Essa é a pergunta que eu deixo. Entende? Qual é a imagem que deixa transparecer? É de que tipo de profissional? E aí, para empreender, você tem que entender isso aí, porque você está se vendendo a todo momento. Então, às vezes, você pensa ter um comportamento, ter uma ótica, ter uma apresentação formal, porém, esquece que, às vezes, a sua rede social não diz o que você realmente representa. Ou contradiz completamente. Então você tem que ser realmente o que está aqui, lá, ou no virtual, ou no presencial. E isso é muito importante. Você ser autêntico, certo? É muito importante, principalmente quem quer empreender. Quem quer empreender ele tem que ter esse olhar. Na verdade, a autenticidade é o diferencial. Porque se você não consegue ser autêntico vendendo o seu serviço, como é que você vai ser... Na verdade, se você não consegue ser autêntico em casa, com você mesmo, como é que você vai ser autêntico vendendo o seu serviço? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Diego. Você já viu algum comercial da Ferrari? Não vi. Nem vai ver. Sabe por quê? Porque ele não vende carros. Eles não vendem carros. A Ferrari não vende carro. Eles vendem uma exclusividade. Então, se o produto dele é entregar um sonho, que é um carro da marca, por isso que eles não fazem nenhum comercial, para você ter uma ideia, eles selecionam os compradores. Então, qual é o seu produto? Um curso? Qual é o seu produto? Uma palestra? Não pode ser uma palestra, não. Tem que ser o curso, a palestra. Esse foi meu pensamento quando a gente criou o nome da empresa. O nome da empresa é Elite. Certo? Hoje a marca está patenteada já, tudo direitinho. Porque nós não podíamos ser mais um. Nós teríamos que ser a diferença. A gente tinha que ser
a elite. O time que joga com a gente tem o mesmo pensamento. O mesmo comportamento, a mesma execução. Estando o professor Bezerra, o diretor Bezerra, ou não. Vai ser executado da mesma forma. Isso é trabalhado continuamente. Sensacional, senhoras e senhores. Silvano Bezerra aí mostrando como ser um padrão, entregar um serviço de excelência. Exatamente. Eu nunca lhe vi de barba, Bezerra. Nem nunca vai vir. Eu tô querendo lembrar o dia que eu não lhe vi de uniforme. Exatamente. Até a minha esposa fala, né? Você parece aquele filme do Homem-Aranha, né? Só tem uniforme no guarda-roupa. Eu não lembro do dia que eu não te vi de outra camisa sem ser a vermelha ou a branca por cima. E ainda tem a grossa. Que o uniforme tático. Das vezes que eu te vi com uma das 3 roupas. Exatamente. Então, assim, a gente sempre está atendendo, porque eu não vou deixar de ser bombeiro e enfermeiro nunca. Eu acho que agora eu estou até mais tranquilo em relação a isso aí. Eu tenho mais momentos em casa, mais à vontade, que antes eu não conseguia ter, certo? Em outro tempo. Mas, assim, sair do condomínio, eu já estou pronto para qualquer situação. Certo? Primeiro que eu não ando de carro. Eu ando de viatura. Na nossa viatura, né? Carro dos sonhos. Eu ando de viatura, né? Então, volta e meia a gente está em algum atendimento que passou por lá e se deparou com a situação e parou para atender diversas vezes. Sensacional. Bezerra, a gente vai fazer aqui um bate-bola rápido. Show de bola. Eu vou te falar uma coisa, aí você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Certo. Pode ir, coxinha? Vamos lá, Bezerra. Olha só. Uma cor. Verde. Um animal. Cachorro. Um país. O Brasil. Sou apaixonado pela minha terra. Um sonho. Um sonho, ajudar mais pessoas. Uma frase. O amor é tudo. Uma paixão. Minha esposa, meu trabalho. Um arrependimento. Um arrependimento. Talvez ter demorado tanto tempo para perceber o quanto a gente contamina as pessoas com o que você faz. Fala mais sobre isso. Você é o que você faz, concorda? Sim. O que você dissemina. Você toda hora está semeando. A Bíblia diz o seguinte: uma fagulha pode se acender. Se você soprar ela, ela vai ganhar vida. Se você cuspir, ela vai apagar. E tudo vai sair da sua boca. O que você tem feito? Pesado. Um ídolo. Jesus, eu sou apaixonado pelo meu Deus. Um filme. Homens de honra. Homens de honra. Fiquei pensando na semeadura. Ficou pensando na semeadura. Tudo é semear. O colher é depois de um regar. E tudo que se rega cresce. E o que não se rega morre. É o cuidado. E isso vale para tudo. Para relacionamento, para trabalho, para network, para tudo. Certo? Então, eu aprendi ao longo da minha vida que às vezes detalhes pequenos fazem toda a diferença. Quer ver uma coisa que me assombrou na época que eu descobri, e faz um bom tempo, foi que quando você é apresentado para uma pessoa, decorar o nome dela faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Isso, para mim, bateu assim na artéria. Eu ainda faço mais. Eu procuro saber o sobrenome e chamo a pessoa por um sobrenome que é diferente dos outros. Tá vendo? Todo mundo te chama de Bezerra, eu te chamava de Silvano. Isso. Exatamente. Então, assim, isso aí, quando você está semeando isso aí, você é carisma, é acolhedor, certo? Então, Cara, isso é simples. É simples. O pessoal Mas pode fazer uma parada dessa em casa, sabe como? Chega num restaurante, pergunta o nome do garçom e chama ele pelo nome. Você vai ver como ele vai te tratar. É tão bom a gente atender pelo nome, né? Exatamente.
Então, essas questões aí, o simples ele é extraordinário. Então, para a gente ser grande, Diegão, basta ser simples. Boa, para ser grande basta ser simples. Bezerra, a gente tá chegando aqui ao fim, cara. Tem algum livro que você leu que tenha mudado sua carreira? Que quando você lê o livro assim, você diz, rapaz, Diego, esse livro aqui que eu li, ou alguma coisa assim que mudou a sua mentalidade no seu processo de desenvolvimento de empresa, de profissional, enfim. Diegão, eu sempre li algumas coisas e assisti muitos vídeos sobre o Holocausto, certo? Eu acho que foi uma fase da humanidade que... Engraçado a gente falar de humanidade para humanos, né? E dentro da enfermagem, a gente, na formação tanto do técnico quanto da graduação, sempre se falava em a questão do acolhimento, de ser mais humano, tal, aquela coisa toda. Onde acho que o princípio de que somos humanos, devemos nos tratar como tal e como semelhante, como dizia até Ariano Suassuna, acho que em algum momento ele se perdeu. Então, se teve um livro que eu li e também assisti o filme, e eu posso recomendar, é A Menina que Roubava Livros. Sim. Certo? O contexto é muito forte. Certo? Então, assim, é quando a gente percebe da grandiosidade que se tem por trás de nós. E que a arrogância, o egocentrismo, nada vale. Certo? Então, eu sou o cara que cumprimenta todo mundo, abraço todo mundo. E eu sempre gosto de deixar de forma bem enfática o quanto eu gosto de cada pessoa. Eu gosto sempre de dizer, meu irmão, eu gosto muito de você, velho. Isso tem que ficar em evidência, certo? Para que a pessoa, meu amigo, e eu tenho amigos de verdade, que eu já ouvi frases que diziam o seguinte: se você tiver a quantidade de amigos, pela quantidade de dedos que você tem na mão, você é rico. Eu tenho muito mais que isso. Então eu posso dizer que sou milionário. Boa. Bezerra, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, queria que você olhasse aqui nessa câmera e faça o seguinte: você está mandando um áudio para o WhatsApp de todos os profissionais de enfermagem do Brasil, todos os empreendedores na área de saúde do Brasil, que o que é que você faria para esses profissionais que estão desiludidos com a profissão, pensam em desistir? Manda um áudio para eles aí agora que vai chegar no WhatsApp todo mundo. Show. Então, gente, aqui é o professor Bezerra falando. Hoje empresário, empreendedor. Vim de um passado difícil, mas se tinha algumas ferramentas que eu pude utilizar, com certeza a primeira foi a insatisfação de não me acomodar aonde eu estava e sempre querer galgar melhoria, tanto quanto pessoa, quanto profissional. E dizer a vocês que é possível, certo? Chegar onde cada um queira. Basta somente você realmente querer focar e trilhar esse caminho. Escolha algo que realmente você goste de fazer. Escolha aquilo ali que você gosta de fazer. Use todas as suas ferramentas nesse sentido, para que você possa ser o melhor naquilo ali que você vai executar. Não querer passar por cima de ninguém, certo? Não, longe disso. Mas sim se destacar por aquilo que você faz, com propriedade, com amor, com dedicação. Pode ter certeza, o resultado é natural. Sensacional, senhoras e senhores. Estivemos aqui com o Silvano Bezerra. Cara, Silvano, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabéns aí pela sua história, parabéns aí pelo sucesso da sua empresa. E como é que faz para a galera conhecer mais sobre a Elite e tal? Então, a nossa empresa, ela, nas redes sociais, o Instagram é o @soelitecurso, né? Nós temos aí pouco mais de 5 mil seguidores. Os nossos nichos de mercado hoje são bem diversificados, mas trabalhando nessa parte de segurança contra incêndio, esse é o nosso principal foco, além das formações e os treinamentos que são mais específicos. Tem um site, que é o www.eusoelite.com.br, né? Funciona também, serve para fazer inscrição, tem algumas fotos, e o site está lá, já tem acho que uns 9 anos de desenvolvido. E o nosso WhatsApp,
que é o 99134-8195, para alguma demanda, alguma solicitação, algum evento que você queira colocar a Elite Bombeiros lá, fazer uma área protegida, a gente sempre está à disposição. Show de bola. Silvano, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Valeu mesmo. Pessoal, olha, então encerramos aqui mais um episódio. Todos os contatos aqui, se você quiser saber mais, conhecer sobre a empresa de Bezerra, tá na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E vamos seguindo nas produções. Nas quartas-feiras à tarde a gente tem aqui um episódio especial feito com muito carinho para você, tá bom? Então vamos que vamos. Forte abraço. Até o próximo Enfertalks. Eu vou agora finalizar aqui a nossa live. Finaliza aí, a gente fica conversando aqui.